A grande verdade é que a gente vai voltar ao velho debate que todo mundo fala que antigamente o Brasil tinha diversos craques nas 11 posições. Se você for pegar, aí eu tô voltando bastante, a seleção de 70 era no esquadrão. A seleção de 2002, você tinha 4, 5 nomes diferenciados. Hoje você não tem esse nome, que é o Neymar, que tá machucado. Então você vê uma seleção comum. O Vinícius Júnior começando, fazendo uma brilhante temporada, mas ainda precisando repetir as atuações que tem no Real Madrid na seleção brasileira. Então é o ponto que você falou. Em que nível está a nossa seleção? Com certeza muito abaixo. A gente não consegue mais chegar e falar não tem nível para estar na seleção. Hoje em dia, a realidade é que qualquer brasileiro que desempenha um futebol um pouquinho acima da média, até mesmo no Brasil, a gente vê uma enxurrada de convocações de jogadores que estão atuando no Brasil. Isso não é acaso. Não é porque o futebol brasileiro evoluiu muito. É porque o nosso futebol, no modo geral, decaiu. Então, os brasileiros na Europa não estão tão acima assim dos brasileiros aqui. Por exemplo, a gente vê recentemente o Rafinha, que não foi convocado nessa, fez piada na rede social, como se ele fosse um nome indiscutível para a seleção brasileira. E não é. Foi convocado o Luiz Henrique. Na minha opinião, o Luiz Henrique não deve tanto assim ao Rafinha. Na minha opinião, não deve. Então, a gente decaiu demais. O nosso nível hoje é muito abaixo e a gente tem que parar pra pensar um pouquinho. Quando a gente fala que não tem nível pra seleção, a gente tá pensando num nível, sei lá, 2006, talvez 2010. Hoje em dia, a realidade de 2024 é que a nossa seleção é um nível muito mediano e os jogadores que tem lá têm nível pra jogar na seleção, porque esse é o nosso nível hoje em dia. Exatamente. Se você for passar aqui, eu vou continuar aqui falando da convocação, mas, por exemplo, meio de campo. A gente tem o André, que beleza, era destaque do Fluminense, campeão da Libertadores, mas, poxa, então o campeão da Libertadores da América, que tidos como, poxa, o melhor volante disparado do Brasil, vai jogar no Wolverhampton na próxima temporada, né? No caso, nesta temporada. Junto com o João Gomes, que foi o destaque da temporada 22 no Flamengo, e estão em clubes pequenos da Europa. Então você pensa assim, eu particularmente, Farias, eu não consigo aceitar que, pô, cara, tudo bem, a gente tinha um Denilson que jogava no Bet, mas, cara, o Ronaldinho jogou no Barcelona, o Ronaldo jogou na Internacional, no Real Madrid. Pô, o destaque da seleção brasileira não pode jogar no Wolverhampton. Ele não pode ser o destaque do Wolverhampton, não pode ser o destaque o outro que tá aqui, o Paquetá, do West Ham. A gente precisa de jogadores que estejam acostumados a jogar em ligas grandes, que estejam acostumados a jogar em clubes grandes e que decidam jogos grandes. Se você decide um jogo pro West Ham, desculpa, cara, você não vai chegar na Copa do Mundo e vai decidir uma Copa do Mundo pra seleção brasileira. A gente volta ao assunto de níveis. Nós temos jogadores produzidos com níveis para ser titular do Barcelona, do Milan. Nós temos o Vinícius Júnior. Vai brigar aí para ser melhor do mundo agora. Ok. Mas você vê o desempenho do Vinícius Júnior no Real Madrid, é completamente diferente do desempenho que ele tem na seleção. Por culpa dele? Acredito que não. Acredito que não. Até porque ele tenta. É um sistema de jogo diferente. Aliás, o Brasil tá trocando de técnico, não tem estilo de jogo definido. Quando define, não favorece os melhores jogadores. O Neymar sofreu muito disso. Ah, o Brasil não pode ter Neymar dependência. A gente vai depender de quem? Paquetá dependência? Rodrigo dependência? Rodrigo é outro jogador que promessa, muito qualificado, vai jogar muito, mas você vê que ele não consegue engrenar. Até mesmo no Real Madrid, que ele tem seus momentos de destaque, é sempre um jogador secundário, nunca tomou essa posição de protagonismo que sempre deram a ele, nunca. No Brasil ele foi muito bem, um nível acima do Brasil, mas eu acho que é esse o feeling que a gente não tá tendo. Os nossos jogadores estão se destacando no Brasil, prometem muito, e chega na Europa e não consegue desempenhar, não consegue performar. Então, e aí a gente começa a colocar. Então a gente criou expectativa demais. A gente que na verdade, o futebol brasileiro então que é muito fraco e ele se destacou no futebol brasileiro por causa disso.